Hoje nós vamos dar uma olhadinha nos filtros que a gente tem aqui dentro do sistema da IGS. Em todas as telas a gente consegue ter essas funcionalidades dos filtros. Eu vou começar mostrando do mais simples até o mais avançado para a gente acompanhar todas as funcionalidades que a gente encontra aqui nas telas. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui abaixo para receber notificações de novos conteúdos e deixar o seu gostei se os nossos vídeos estão lhe ajudando. Lembre-se que o seu feedback nos comentários é muito importante para a gente saber quais conteúdos trazer ao canal. Feito isso, vamos dar continuidade. Começando pelo filtrar por texto, a gente consegue filtrar aqui na caixinha de qualquer um dos campos por alguma palavra específica. Então, eu vou copiar o nome dessa empresa aqui. Eu consigo vir aqui e buscar por eles. Quando eu jogo o nome aqui nessa caixinha, ele vai buscar para mim todos os registros que tem esse nome aqui. Se eu colocar, por exemplo, só o AC aqui, ele vai puxar para mim todas as empresas que iniciam com essas duas letras, ou que contém AC na palavra. Por exemplo, aqui tem AC, então ele puxa também para mim. Bom, ele está puxando aqui conforme que a gente define aqui ao lado nessa lupinha. Aqui a gente informa que contém. Sendo assim, ele vai ser igual a esse exemplo. Ele vai puxar para mim tudo que contém a letra A e C. Se eu colocar não contém, ele puxa para mim aqui todos os nomes, menos os que tem A, C. E se eu colocar começa com, aí sim ele só vai puxar para mim os que se iniciam com essas duas letras. E se eu colocar aqui termina com, ele não vai puxar nenhum porque eu não tenho nenhuma aqui. Eu posso colocar LTDA, por exemplo, e ele vai puxar para mim todos os registros das empresas que terminam com LTDA. Aqui abaixo a gente tem igual. Quando eu coloco igual, ele puxa para mim somente as informações que estão exatamente iguais ao texto que eu escrevi. Então, se eu colocar aqui, ele não vai puxar nenhuma informação porque não tem nenhum registro escrito dessa maneira. Agora, se eu colocar aqui o nome da empresa, ele puxa somente dessa empresa aqui. Ele vai puxar o registro que está escrito exatamente assim. Tanto é que se eu apagar aqui, ele já não vai puxar nenhuma, porque ele só vai puxar igual ao que eu escrevi aqui. Se eu colocar diferente, ele vai puxar tudo, exceto o que eu escrevi aqui. E por último, a gente tem a lupinha, que é a opção de limpar, e ele volta para a configuração original. Aqui acima a gente tem aqui esse funilzinho, ele também tem as opções de filtrar. Aqui o sistema traz todas as informações que a gente tem nesse campo para a gente selecionar apenas o que a gente quer exibir. Esse filtro ele é bem útil, por exemplo, nesses campos aqui onde tem verificado. A gente pode vir aqui e filtrar somente pelo falso, que no caso é o que está aqui como não verificado, e ele vai trazer aqui o que está com o campo, o único que está como negativo, e se eu colocar aqui verdadeiro, ele vai trazer para mim todos que estão verificados. E se eu marcar selecionar todos, ele volta para a configuração original que estava antes. Aqui acima também, clicando em qualquer campo, ele vai ordenar para a gente. Nos campos que tem texto, ele vai ordenar em ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu clicar uma vez, ele aparece essa flechinha aqui para mim e vai puxar do A ao Z. Então, da primeira letra que tem aqui um registro até a última. Se eu clicar novamente, ele puxa da última letra do alfabeto, que tem registro, nesse caso é o V, até a letra A. Para retirar aqui essa configuração, a gente clica com o botão direito no campo e vem em limpar ordenação. Tá vendo que aqui mesmo ele também permite a gente clicar? Quando eu clico em ordenar, ele puxa da última letra para a primeira. Se eu clicar nessa primeira opção, ele vai puxar de A ao Z. Aqui em limpar ordenação, ele retira essas configurações. Quando a gente clica com direito também, a gente tem a opção de fixar esse campo. Então, se eu clicar aqui em fixar à esquerda, esse meu campo já vai ser trazido aqui para a primeira coluna da tela. Para voltar ele ali onde ele estava, eu posso vir aqui em não fixar, que ele vai retornar para cá. Outra opção que a gente tem também é de alterar a ordem aqui das nossas colunas. Então, por exemplo, para mim fica mais fácil deixar o meu valor do lado da data de emissão. Então, eu posso arrastar, eu posso clicar em cima e venho arrastando aqui até onde eu quero que ele fique.
Quando eu vejo esse tracinho azul, eu posso soltar e ele vai ser direcionado aqui. Então, data emissão, valor do documento. Caso eu precise voltar para a posição anterior, só clicar e arrastar novamente aqui para onde ele estava. Outra possibilidade que a gente tem é separar pelo campo que a gente acha mais necessário. Então, por exemplo, eu posso separar aqui por nome emitente, por CNPJ. Eu vou dar um exemplo com o nome do emitente. Então, a gente vem aqui, clica no campo e arrasta ele aqui onde está escrito arraste um cabeçalho ou coluna e soltar aqui. Quando eu faço isso, ó, ele já vai separar para mim por nome de emitente. Então, aqui eu vou ter ação comércio e todos os títulos que são deles. Aí aqui vai ter a Action, que era o que a gente estava usando como exemplo, e aqui todos os títulos referentes a eles. E assim por diante, ó, ele vai separar por emitente. Se eu precisar separar por CNPJ, a mesma coisa, é só vir e arrastar. Para retornar, é só clicar aqui nele, arrastar até aqui onde ele estava e vai voltar para a configuração normal que estava antes. Outra opção que nós temos para alterar aqui as configurações da coluna é vir até aqui no cantinho, onde a gente tem seletor de colunas, e selecionar aqui apenas o que a gente quer que seja exibido na tela. Então, por exemplo, eu preciso que apareça o nome do emitente, o valor e os que foram registrados, processados. O ID eu não vou precisar, o status do documento também não. CNPJ, não vou deixar o CNPJ aqui na tela, ok. Aí aqui a coluna de download, protesto, data, ok. Eu vou deixar apenas essas informações ali para a gente poder ver como ele fica sem essas informações aqui. Ó, conforme eu vou clicando, ele já vai saindo aqui do grid. Ó, conforme eu vou clicando, ele já vai adicionando ou retirando esses campos da tela. Ok. Feito isso, ó, aqui ele só vai trazer para mim os campos que ficaram marcados ali, as colunas que a gente marcou nessa opção. Se eu quiser que mostre tudo novamente, é só vir marcando aqui as opções novamente, que ele vai adicionando para mim as colunas na minha tela. Lembrando que todas essas configurações que a gente faz aqui, de mudança de posição da coluna, pelo filtro, se a gente retirar alguma coluna, se a gente incluir um campo que a gente não precisa, todas essas mudanças, elas vão ficar salvas no nosso usuário. Então, por exemplo, eu passo um tempão fazendo todas essas modificações e quando eu sair do sistema ele vai apagar. Não. Sempre que você sair do sistema, ele vai puxar para você aqui essas configurações quando você entrar novamente. Lembrando que você tem que entrar com o seu usuário. Se eu entrar com outro usuário aqui, aí ele vai estar da maneira original porque não foi configurado. Mas você pode sair, pode logar em outra máquina, que se você logar sempre com o seu usuário, ele vai estar configurado da maneira que você deixou. Aqui uma opção legal que a gente tem então é já deixar os nossos filtros registrados para a gente poder utilizar de forma mais rápida. Então, por exemplo, eu sempre filtro aqui pelos meus documentos que estão processados, então que estão com verdinho aqui, registrados e com o download em verdadeiro, certo? Essa é a configuração que eu sempre vou utilizar aqui e eu vou puxar, deixa eu ver aqui, em ordem alfabética. E vou colocar aqui que eu sempre quero verificar os dessa primeira empresa aqui, a B2W, certo? Aqui ele vai aparecer para mim todas essas configurações que eu coloquei, então eu tenho essa possibilidade de aplicar vários filtros ao mesmo tempo. Eu posso vir aqui e escolher um filtro para o nome emitente, verdadeiro. Aqui eu tenho 4 filtros aplicados ao mesmo tempo. Quando eu coloco essas opções de filtro aqui, o sistema traz para a gente aqui acima essa opção de registrar filtro. Aqui ele fica verdinho, sinalizando que a gente está usando um filtro manual e traz o registrar filtro. Eu posso vir aqui, clicar em registrar e ele vai trazer para mim todos os filtros que eu apliquei aqui, então processado como verdadeiro, registrado como verdadeiro, nome emitente aqui
igual a essa empresa que a gente marcou. Aqui eu posso adicionar um filtro, então eu posso colocar, por exemplo, o nome da empresa ali que eu estou usando, para saber que esse filtro é referente ao filtro que eu sempre vou utilizar para essa empresa aqui. Esse checkbox aqui abaixo, visível para todos, é quando eu quero que esse filtro fique visível para todos os usuários do sistema. Quando eu clico aqui, qualquer usuário pode utilizar esse meu filtro. Se eu quiser que ele fique somente para mim, aí eu posso deixar desmarcado, conforme está aqui, e salvar esse filtro. Ok, meu filtro já está salvo e ele não tem mais aqui a opção de registrar, ele só vai ficar verdinho e mostrando agora que a gente está usando o filtro do B2W teste. Aqui abaixo, para a gente não precisar ficar removendo filtro de coluna por coluna, a gente pode vir aqui e limpar. Note que aqui abaixo ele também tem aqui essas informações do filtro que a gente está utilizando e aqui tem esse funil. Quando a gente clica aqui, ele já mostra também as configurações que a gente está utilizando nesse filtro. É para você poder consultar ou registrar esse filtro. Mas mais para frente eu vou mostrar como que a gente faz ali por baixo também esse registro do filtro. Ok. Aqui então, como eu havia dito, a gente vem limpar filtro e ele vai remover todos os filtros que a gente inseriu, ele só vai ficar apenas a ordenação aqui em ordem alfabética que eu venho aqui e limpo ela. Agora, se eu precisar aplicar esse mesmo filtro, não preciso mais vir aqui e ficar filtrando coluna por coluna. Eu venho aqui em meus filtros e vou clicar aqui, ó, onde a gente informou como teste, vai estar o usuário que criou tudo certinho, seleciono e filtrar, que ele já vai trazer aqui para a gente a configuração que a gente criou. Vou limpar esse filtro aqui e aqui eu posso apagar esse filtro, então posso vir aqui e excluir caso eu não for utilizar mais ele e pronto, esse filtro já não existe mais na base. Filtros interessantes que a gente tem aqui de data também para a gente conseguir filtrar. Aqui nessas colunas que apresentam data, eu mostrei como funciona a lupinha nos campos de texto. Agora, quando a gente vem na lupinha dos campos de data, a gente consegue filtrar, então, igual, aí a gente coloca, por exemplo, a data de hoje, ele traz somente da data de hoje. Se eu colocar diferente, ele vai trazer todos os registros, exceto da data que eu informar. Menor, então se eu colocar do dia 28/7, que é a data de hoje, ele só vai trazer as datas anteriores. Se eu colocar maior e colocar a data de ontem, ele só vai trazer as maiores que a data de ontem. Menor ou igual, ele vai trazer da data de hoje e as menores, maior ou igual da data de hoje para frente, por exemplo. E um dos mais interessantes que a gente tem aqui é esse entre. Esse filtro é muito importante nas telas que a gente precisa fazer uma seleção de todas as informações para exportar, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e clicar em Entre, colocar a minha data início. Então, eu vou colocar dia 1º de julho e o fim, dia 30, que vai ser sexta-feira. E ele vai aparecer para mim aqui todos os registros que estão entre essa data, então os registros desse mês. Eu posso vir aqui selecionar tudo e fazer outra operação que a gente tem a opção aqui, que é exportar para o Excel. Então, clicando aqui, a gente pode exportar todos os dados ou somente as linhas selecionadas. Se eu quiser exportar somente o que eu selecionei, a gente vem em exportar linhas selecionadas. Se eu quiser todas as informações da tela, a gente vem exportar todos os dados. Lembrando que essa exportação de todos os dados é muito pesada, porque ela vai puxar todas as colunas e todas as informações. Então, a gente pode fazer aqui por exportar. Antes da gente exportar, a gente já pode deixar aqui filtrado apenas as colunas que a gente quer, conforme eu mostrei. A gente pode vir aqui e remover as colunas que a gente não precisa na nossa planilha e fazer a exportação aqui dessas linhas, porque quando abrir nossa planilha a gente não precisa remover por lá, mas também dá para fazer por lá. Vou selecionar então e fazer esse exemplo, ó. Ele já vai baixar aqui EGS e vai abrir para a gente aqui uma planilha com os dados que a gente exportou lá do sistema. Então, conforme eu disse, ele vai puxar todos os dados de todas as colunas. Aqui, claro, a gente tem a opção, né, do Excel de vir aqui e excluir o conteúdo e tirar a coluna, excluir a coluna e assim por diante. Mas aí essas informações
são configurações do Excel básico mesmo. Aqui a gente fez a exportação dos dados. Vou descartar as configurações e retornar para cá. Bom, então esse filtro da data é bem interessante, porque a maioria das empresas vão utilizar essas informações por dia, por semana, por mês, e aí consegue fazer o filtro bem certinho aqui nessa coluna de data. Aqui a gente pode limpar, conforme a gente havia feito na outra coluna. Bom, as demais vão ser todas iguais aqui, então a gente consegue fazer, onde é número, a gente consegue ter esse filtro aqui de entre, menor e tudo certinho. Onde é texto, ele vai puxar contém, não contém, conforme eu havia mostrado. E vai funcionar dessa maneira aqui, esses filtros que a gente mostrou. Aqui abaixo a gente vai ter então a opção de criar filtro. Essa opção de criar filtro, diferente ali da opção que a gente registra, ele é temporário. Então, depois que a gente cria e retira o filtro, ele vai limpar da tela esse filtro que a gente criou. Então, eu vou mostrar como que é feito por aqui. Posso clicar em novo e vir em adicionar uma condição. Aqui, eu vou colocar qual coluna que eu preciso criar esse filtro. Então, se é no nome emitente, valor do documento, eu vou criar a mesma condição que a gente criou ali quando a gente registrou o filtro, para ficar bem claro como que é o processo por aqui. Então, nome emitente. Aqui em contém, eu vou colocar igual, porque eu só quero que apareça o que estiver escrito exatamente igual a essa descrição que eu coloquei aqui. Feito isso, eu vou colocar OK, e ele vai filtrar para mim aqui essas configurações que eu adicionei aqui. Então, ele vai trazer na coluna de nome emitente somente os que estão exatamente iguais ao texto que eu adicionei lá. Quando eu clicar em limpar filtro, ele vai retirar o filtro daqui e aqui não vai constar mais o filtro. Caso eu queira registrar, aí eu posso fazer o processo por aqui, então adicionar uma condição, colocar aqui o nome emitente, igual. Lembrando que eu posso adicionar aqui várias condições, ó, eu posso ir adicionando várias condições antes de criar o filtro, posso adicionar quantas eu quiser. Depois, quando eu clicar em OK, eu vou só excluir essa aqui para a gente poder registrar. Quando eu clicar em OK, ele vai aparecer o filtro aqui e vai aparecer a opção de registrar. Aí, quando eu faço o registro por aqui, aí sim, aí o meu filtro ele já vai ficar registrado. Então, vou colocar aqui como teste e salvar. Agora, quando eu limpar o filtro, aqui não vai ter nenhuma informação, mas aqui em meus filtros já vai ter o meu filtro teste que eu posso aplicar. Então, a gente pode fazer diretamente aqui, colocando as informações que a gente precisa nas colunas e vindo em registrar filtro, ou fazer diretamente por aqui, já criando a condição e registrar o filtro. Ou também a gente pode vir por meus filtros, clicar em novo e ir criando a condição, que aí ele vai abrir a mesma telinha que abre ali embaixo para adicionar a condição, tudo certinho. Então, dá para fazer dessas três maneiras, criando por aqui, configurando já no grid e registrando, ou fazendo o registro direto aqui pelo meus filtros. Bom, eu vou excluir aqui, que eu não vou utilizar esse que a gente utilizou como teste. Por último, a gente vai ter aqui, então, o filtro de quantidade de informação por página. Aqui tá 20, então tá aparecendo 20 registros por página. Se eu colocar 10, ele vai aparecer somente 10 e 40 vai puxar aqui 40 informações, 40 registros por página. E aqui a gente tem as nossas páginas, então tem como a gente ir trocando de página. Bom, essas foram todas as funções que a gente tem aqui para filtrar, então é bem amplo e você consegue fazer praticamente todos os filtros que você precisa dentro da sua empresa. A gente vai finalizar por aqui esse vídeo de apresentação das funcionalidades e dos filtros. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao sistema ou a funcionalidade deles, você pode estar acionando o nosso suporte técnico via telefone ou chat, que um dos nossos especialistas vai te atender e te auxiliar nesse processo. Bom, nós ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui abaixo para receber notificações de novos conteúdos e deixar o seu gostei se os nossos vídeos estão lhe ajudando. Lembre-se que o seu feedback nos comentários é muito importante para a gente saber quais conteúdos trazer ao canal.
Para ter acesso a mais conteúdos, nos acompanhe em nossas redes sociais, onde terão mais vídeos e dicas que facilitarão sua rotina de trabalho. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo.